Zanini, Oi. preciso de uma ajuda. Estava pensando e tenho percebido que um dos maiores problemas que a gente tem para expandir o acesso dos pacientes a um ponto crucial na carteira de serviços, que é procedimento cirúrgico, é exatamente a organização do serviço, tempo e as habilidades cirúrgicas dos profissionais. Como é que você tem lidado com isso no dia a dia? Caio, bom, eu tenho uma experiência cirúrgica que me ajuda, né? Forma uma base para eu poder caminhar nisso. Acho que é um problema que a rede toda tem. Esse problema está baseado em alguns pontos, por exemplo, a escolha do paciente, o local, o preparo prévio do local onde você vai fazer o procedimento, porque a gente fica sob pressão, tem um monte de gente lá fora para eu atender, e o procedimento às vezes se estende. Além disso, ele exige mais expertise minha, e aí eu preciso estar preparado para fazer isso, eu preciso ter um material preparado para isso, a sala e principalmente se também o paciente é o paciente ideal para fazer. É mais ou menos o que a gente faz dentro de um procedimento cirúrgico, no entanto tem que ser trazido para dentro do ambiente da atenção primária para a gente fazer isso dentro dos nossos horários. Vou fazer uma coisa? Vamos lá na minha sala, vou te mostrar mais ou menos como é que eu faço isso, te dar umas dicas. Combinado. Está aqui na minha sala, que de alguma forma ela tem que estar preparada para a gente fazer aquilo que a gente está procurando inserir dentro do nosso processo de trabalho. Então eu costumo mesmo trazer a minha experiência, minha carga de experiência cirúrgica para dentro do ambiente de atenção primária, dentro daquilo que a gente pode adaptar. Como na minha clínica a nossa sala de procedimentos ela basicamente fica o dia inteiro com curativos, que a população é muito grande, muita gente fazendo curativo, eu não posso contar com ela para a minha agenda, para agendar os procedimentos. Então o que eu faço? Eu de alguma forma trago a sala de procedimento para dentro da minha sala de consultório. E como que eu faço isso? Foi uma ideia de uma residente que me deu. A gente usa uma caixa de material, né? Essa caixa, ela vai ter dentro dela, de uma forma organizada, todo o material que eu preciso. Desde material, por exemplo, para fazer asepsia, como também para fazer a anestesia, a gente tem gaze, a gente tem campo cirúrgico, a gente tem as agulhas necessárias, as seringas já são todas separadas, eu tenho luva estéreo, eu tenho luva não estéreo, eu tenho até o frasco para se eu for fazer alguma biópsia. Para quê? Para que de alguma forma esteja tudo aqui dentro e eu não preciso ficar saindo da sala a todo momento ou mandar alguém trazer alguma coisa, interromper o procedimento. Não, ele é um ato contínuo, pensando nisso, na minha segurança, de não estar estressado com esse tipo de coisa e na segurança do paciente. Então eu começo e vou até o final do procedimento e eu tenho tudo aqui dentro. Entendi. Um outro fator também que me ajuda muito, que nos ajuda nesse ponto, é você não fazer procedimento sozinho. Tem alguns que a gente até consegue, você vai fazer uma retirada de molusco, de repente dá para você fazer sozinho. Agora tem outros que não dá. Por quê? Você precisa ter um auxiliar, porque você tem que pensar que diante de uma situação de risco, algum problema que ocorreu durante o procedimento, você precisa ter alguém junto contigo, até mesmo o eletrocautério não está funcionando, você precisa dar um ajuste nele. Então, está sangrando, você precisa de alguém para enxugar aquilo para você. Então, acho que não deve, principalmente a quem está começando. Por quê? Porque a minha boa vontade, né, no sentido de abrir o acesso, meu empenho em querer cuidar de pessoas, for cerceado por uma má experiência que eu tive num procedimento, porque eu estava sozinho, aí vai acontecer o contrário, né? Eu vou ficar com medo, eu vou ficar avesso a fazer o procedimento e vou fechar o acesso. Agora eu queria começar a mostrar para você algumas coisas que são pertinentes à própria sala, que é a iluminação. As nossas salas, nesse modelo de clínica aqui, tem uma iluminação natural muito boa. A gente tem focos, né? Os focos também ajudam, você tem que posicionar o foco de uma maneira para não dar sombra, a sua mão não fazer sombra, porque se você ilumina e você fica entre a luz e o objeto que você está tratando no procedimento, você vai gerar uma sombra, ao invés de te ajudar, vai te piorar. Então você tem que estudar mais ou menos dentro da tua sala qual a melhor forma. E às vezes até eu desloco a maca, né? As macas normalmente ficam no canto, a gente desloca para o meio da sala para facilitar esse acesso, dependendo de onde vai ser o procedimento, na cabeça ou nos pés, e a posição do paciente, o horário que você vai marcar.
Por exemplo, às vezes no horário estendido a gente tem marcado procedimentos para... É um horário que está um pouco mais vazia, a clínica fica mais fácil. Aí eu vou precisar contar, sim, com foco cirúrgico. Aí eu posso pegar até de outra sala para colocar ali, porque tem menos atendimento, para me ajudar.